Vamos falar sobre a autoestima. Na verdade, é uma das coisas que a gente, todo mundo quer ter uma boa estima, né? O que a gente tem que, primeiro, desmistificando um pouco o conceito do que é autoestima e baixa estima. Hoje a gente utiliza muito a palavra autoestima e baixa estima, mas na verdade a gente tem que utilizar a palavra só estima, né? Porque a gente vai ver esses conceitos de auto e baixa estima. O ego, ele é o que possui a nossa estima, né? E se eu tenho uma estima equilibrada, eu consigo lidar com os transtornos, com as dificuldades, com as coisas que é inerente à nossa vida. O ego, se a gente sempre colocar aqui, o ego ele é um veículo que a gente tem do nosso aparelho psíquico, do nosso sistema psíquico, que a gente governa o mundo. Quando a gente fosse o nosso carro, e conforme for o carro, eu vou dirigindo para onde uma vida me leva, né? E esse carro, esse ego, ele tem contato com o mundo através de 5 sentidos, que é a visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, conforme eu vou sentindo, né, esses 5 sentidos, eu vou passando pela vida, eu vou experimentando a vida, eu vou experienciando as coisas através desses 5 sentidos, né? E isso tudo ele vai ficando registrado no nosso inconsciente. Então, se eu experimento, por exemplo, um pudim, eu vou sempre lembrar desse pudim que foi muito bom. Eu sempre vou registrar dentro do meu inconsciente boas e más vivências, né? Então eu sempre vou registrar esses 2 tipos, vivências agradáveis e vivências desagradáveis. Isso vai estar sempre registrado lá, mas sempre passa pelo filtro do ego. Então, se eu tenho um ego muito fortalecido, um ego que aguenta a frustração, o que é um ego fortalecido, né? Um ego que lida com a contrariedade, um ego que aguenta a frustração, um ego que consegue ter mais razão do que emoção na hora de perceber as coisas, né? Mais razão no sentido de não ser racional, de não utilizar a emoção, né? Mas no sentido de, conforme acontece as situações que são inerentes à vida, como é que eu me posiciono racionalmente, né? Porque a emoção, de certa forma, ela é burra no sentido de deixar a gente fazer o que a gente gostaria de fazer sempre, né? No sentido de não que eu não posso me expressar emocionalmente, sim, mas quando eu estou com raiva, às vezes, ou quando estou no meio de uma briga, eu acabo tendo atitudes que a emoção não deveria agir ali, né? Então eu acabo ferindo alguém, acabo falando algumas coisas que não vai ser prazeroso, não vai ser legal para aquela pessoa. Então a gente não pode deixar a emoção agir sempre, né? Eu coloco sempre uma figura de que a emoção é um cavalo selvagem e a razão ela é a charrete, né? E quem está em cima dessa charrete é o nosso ego. Então o ego ele vai controlando ali, né? A nossa emoção. E lógico que eu vou soltar a minha emoção conforme eu estou no ambiente. Eu sempre dou um exemplo para brincar, porque eu posso, dentro do carnaval, por exemplo, eu preciso soltar minhas emoções, não vou ficar travadão. Mas dentro de uma situação um pouco mais séria, de trabalho, às vezes de uma negociação, eu vou utilizar mais a razão. Então, esse ego, ele vai andando na vida conforme a vida vai trazendo as vivências, né? E ele que vai captando isso, então, através dos 5 sentidos, a visão, a audição. Então, tudo que eu ouço também é registrado. Se eu ouço que eu sempre tive... por exemplo, você não presta, você é isso, você é aquilo, vai começar a trazer um ego frágil, porque essas vivências vão estar lá atrás, né, vão estar registradas no seu inconsciente, mas o seu ego vai começar a acreditar que você é aquilo, né, que você se moldou daquela forma. Então um ego frágil ele não consegue lidar com essas adversidades, né? Então falamos da visão, falamos da audição, falamos do tato. Então tudo que eu pego, o tato talvez seja um dos menos traumáticos, a não ser que a gente sofra um acidente de muito impacto. Isso vai trazer um trauma para o ego, né? Mas ele não deixa de ser um ego frágil. Se eu tenho um trauma muito grande, ele vai afetar mais a minha emoção, né? E o paladar, obviamente, eu também vou registrar algumas coisas, mas os 2 principais que a gente tem de função do carro que dirige a nossa vida é o ego, né? É a visão e a audição, perdão.
Então tudo que eu ouço e tudo que eu vejo, aquilo vai me registrar de forma positiva ou negativa, vai trazer no meu inconsciente. Lili, tudo bem? Então isso que acontece. Lembre-se sempre, eu quero que você fique atento nessa informação aqui, porque isso vai ser importante para a construção daqui a pouco do que a gente está falando. Todas as informações negativas e positivas, elas ficam registradas. As negativas, né, os que a gente tem tracinho lá negativo nessas emoções, isso que vai atrapalhar um pouco a gente vai entender o porquê depois. Então, voltando um pouco numa posição do que é a autoestima e baixa estima, né? A autoestima, ela não é boa. Você fala, pô, Thiago, como a autoestima não é boa? Não é bom eu ter uma autoestima, porque a gente usa o termo errado. A autoestima, na verdade, ela leva à prepotência. A autoestima, ela leva à presunção. Uma pessoa que tem muita autoestima, se a gente colocar assim, é uma pessoa que, como eu falei, leva à presunção, leva à vaidade, leva ao egocentrismo, leva ao orgulho. Então, pessoa que tem uma autoestima, ela não consegue perceber o outro, ela não consegue se humildar, ela sempre pisa no outro, né? Ela sempre vai dar o que eu chamo de demo, vai dar de demônio mesmo, ela não quer nem saber o que está acontecendo com o outro e ela acaba com o outro, né? Dessa forma, o que acontece? Uma pessoa que tem uma autoestima, ela começa a ninguém ficar perto dela, a ninguém querer se chegar perto dessa pessoa, a ninguém querer ter contato, porque ela está sempre certa, ela está sempre dona da razão, ela está sempre na posição que ela é a maioral. Então isso faz muito com que as pessoas se afastem dela, porque você não dá conta de viver com uma pessoa que tem um orgulho muito alto, uma presunção muito alta. Presta atenção, às vezes a gente tem comportamentos que a gente nem percebe de presunção e de arrogância, né? O quanto que eu me arrogo às vezes a um determinado comportamento dos meus parentais. Isso já é um certo tipo de arrogância, né? Não é só arrogância de eu tratar alguém mal. O quanto eu arrogo o quanto eu me arrogo a minha história, e quando eu começo a me arrogar a minha história, eu começo a ter um processo de autoestima, e essa autoestima que leva à prepotência, à presunção, não permite com que, dentro das fragilidades e dentro do processo de perdão, eu consiga estabilizar a minha estima, porque aí eu começo a criar uma casca. Uma pessoa que tem uma autoestima, ela cria uma casca e ela não permite que as pessoas fiquem perto dela, né? Porque se chegar perto dela, talvez esse seja um processo de defesa, né? Porque ela não pode, as pessoas não podem se achegar a ela, né? E a baixa estima, obviamente, está ligada ao complexo de inferioridade. Então, complexo de inferioridade muitas vezes está no que você ouviu quando você era criança, ou está na forma como você percebeu. Porque uma das coisas, e aqui vai uma das coisas muito importantes que a gente faz a construção do ego, é um conceito dentro da psicanálise que a gente chama de imago. Imago é uma coisa que não é real, mas para a pessoa é real, que a gente chama de realidade psíquica. Por exemplo, às vezes eu tenho informação de que meu pai ou minha mãe foi uma pessoa muito, muito rígida, né? Mas aí você pega um parental ou pega uma tia e fala assim, o fulano era rígido com o ciclano na infância? Não, foi um bom pai, foi uma boa mãe. Mas alguma coisa a criança percebeu ali que registrou aquilo, então ela criou uma falsa impressão, ela criou uma imago, ela criou uma realidade psíquica que não é de acordo com a realidade, né? Isso, se ela cria de uma forma negativa, isso vai fazer com que a criança tenha uma baixa estima, porque ela começa a não se sentir boa o suficiente, ou ela acha que os pais não a valorizam, ou ela acha, e aí a gente começa a ter uma construção de um ego frágil. Uma outra coisa que se constitui também um ego extremamente frágil é uma baixa proteção, uma alta proteção dos pais. Quando eu tenho uma alta proteção dos pais em relação àquela criança, eu crio um adulto frustrado, né? Porque ele sempre teve tudo. Então, como ele vai lidar com a contrariedade no futuro, num trabalho, por exemplo, num relacionamento, vai ser muito baixo, porque ele sempre teve isso. Então você cria uma criança gordona de provisão, né? A gente já falou isso.
Você cria uma criança gorda de provisão, você cria uma criança que ela sempre teve o afeto, ela nunca foi frustrada. E quando a vida adulta começa, aí, bichão, você vai ver que a vida vai bater, e vai bater feio, né? E quando ela bate, a pessoa não aguenta essa batida, não aguenta isso. E aí que vem alguns tipos de psicossomatização, algumas doenças, né? Isso a gente falou no excesso, mas também na falta. Isso também cria uma criança magra de provisão, cria um ego frágil, cria um ego que não consegue lidar com a contrariedade, ou que ele demanda muito, né? Porque ele demanda muito, então nada do que o outro faz é bom o suficiente, nada do que o outro faz é interessante para ele, ele sempre vai ser um saco sem fundo, então ele vai ser sempre um ego frágil em relação às circunstâncias, né? A fragilidade do ego faz com que você tenha uma baixa, você tenha uma estima instável. É normal a gente ter oscilações dentro da nossa estima. É normal eu ter processos de autoestima, onde às vezes eu vou ser um pouco arrogante mesmo, vou ser presunçoso, vou ser egocêntrico, né? Porque isso é inerente à vida. Mas também vai ter momentos onde eu vou ter uma baixa estima, onde eu vou me achar... onde eu vou ter meu complexo de inferioridade, onde eu vou achar que eu não sou bom o suficiente, onde eu vou achar que as coisas não funcionam, né, que nada dá certo comigo. E aí essa oscilação ela é muito prejudicial, né, porque um ego que fica numa montanha russa é péssimo, porque a hora ele está bom, a hora ele está ruim. O que a gente tem que fazer é controlar a nossa estima no sentido de manter ela estável. Eu estou aqui, ó, como se fosse um gráfico, eu estou aqui, hora eu tenho autoestima, hora eu tenho baixa estima. Mas eu vou controlando a minha estima. Lembrando você que entrou aí agora que uma autoestima está ligada a uma presunção, uma arrogância, e uma baixa estima a um complexo de inferioridade, e aí todas as suas outras vertentes, né? Uma outra coisa que arrebenta com qualquer tipo de autoestima, de estima, né? de estima, é a comparação. É a maior merda que a gente faz, é querer a gente se comparar com o outro. O ser comparativo, ele gera um senso de que se você já se compara, você já não se considera bom o suficiente, né? Mesmo quando você se compara para cima, você precisa mostrar que você é superior a alguma coisa. Então dessa forma você já tem uma estima desajustada, né? Então a comparação é uma merda. Não tem como a gente se comparar. Cada um é um ser único. Cada um, para você, é clichê o que eu estou falando aqui, mas olha só, cada um tem um pai e uma mãe, e cada pai e mãe tem um tipo de crença, e esses pais que vão constituir aquela pessoa, entende? E aquela pessoa ainda tem que absorver de uma forma aquilo que o pai e a mãe tentou passar para ela. Então, como é que você vai querer se comparar a uma pessoa não tem como fazer isso, né? Só que o que a gente faz? A gente se compara, infelizmente, em termos materiais, em termos financeiros. Eu nunca vou me comparar, por exemplo... eu nunca vi, se vocês já viram, vocês podem comentar, mas eu nunca vi, até dentro de consultório, alguém falar assim, puxa, olha a comparação, eu me sinto um merda porque o outro é mais humilde que eu. Putz, eu me sinto um bosta porque o outro tem mais bondade que eu. Não, cara, eu me sinto um merda porque o outro tem aquilo que eu gostaria de ter, né? Porque, puxa, por que o cara teve sucesso e eu não tive? Por que fulano teve assim e eu não tive? Por que ciclana tem as roupas da não sei o que e eu não tenho, né? Então a gente se compara sempre com meios físicos, com meios palpáveis e nunca com meios de caráter. E esse é o maior erro nosso, é fazer uma comparação sem utilizar o caráter na jogada, né? Eu sempre vou comparar coisas que não tem como fazer, né? E aí, essa é a maior merda, que é a comparação. Seres são únicos, seres são individuais, né? E o que a gente teima sempre é a gente se colocar num coletivismo que não tem função. Somos seres sociais, sim, porém individuais, no sentido de individualidade. Eu sou um ser individual, mas que preciso de um coletivo para viver. Mas dentro desse coletivo eu tenho que saber da minha individualidade. E aí sim, sabendo da minha individualidade, das minhas fraquezas e das minhas potencialidades, eu entendo que eu sou um ser único e não me comparo ao outro. Porque se eu me comparo ao outro, aí eu vou pra merda.
Aí eu não estou nem me respeitando e nem respeitando ao outro. Entende? Então a gente tem que, primeiro de tudo, que talvez seja a base de todo e qualquer processo de não ter uma oscilação de estima, eu não ter um processo de comparação em relação a mim, em relação ao outro. Entender que o outro é constituído de uma forma que eu não fui, cada um tem sua forma. E entenda de uma vez por todas que se você começar a se comparar, que todas as comparações, na verdade, elas são físicas e palpáveis, são financeiras, elas não são comparações de caráter. Quanto mais você é fiel ao teu caráter, menos você precisa fazer a comparação. Quanto mais você é fiel ao teu caráter, menos você precisa utilizar suas personas, suas máscaras, para você se mostrar que você é bom para o mundo. Então, quais são os tipos de personalidade, de caráter que a gente tem que começar a desenvolver? O primeiro tipo de caráter que a gente tem que começar a desenvolver é a humildade, que é a base de todos, porque o humilde ele não se julga, o humilde ele não se condena e não condena o outro, o humilde não se compara e não compara com o outro, o humilde ele entende que ele tem pontos a desenvolver e que está tudo bem dentro desse processo e que o outro está às vezes ajudando ele dentro desse processo, de que no sentido do que se o outro me perturba, se o outro me incomoda, é porque dentro de mim não tá bem resolvido, e aí eu tenho que começar a entender, poxa, por que o outro não, por que eu não estou bem com o outro e ele me perturba, o que eu preciso melhorar em mim? Então a gente tem que ser grato pelo outro estar na nossa vida, de cutucar a gente mesmo, porque quando o outro cutuca e me incomoda, eu sei que aquilo lá me machuca, e eu sei que eu tenho alguma coisa para falta resolver em mim, né? E a estima, né? O nosso ego, na verdade, o que move o nosso ego é a estima, que é a força que é o amor que eu tenho por mim, né? Que se a gente for traduzir, a estima é o amor que eu tenho por mim, né? Eu não posso ter um excesso de amor, que seria a autoestima, né, para quem está entrando aí agora, porque não vai ser um amor verdadeiro, vai ser um amor exacerbado, um amor prepotente, um falso amor. E não posso também ter um baixo amor comigo mesmo, porque eu não me valorizo, eu não olho para mim, que também é um falso amor. O amor ele é puro, ele é verdadeiro e ele é livre. Então, quando eu realmente me amo, eu sei das minhas fragilidades, sei das minhas potencialidades. Então, essa estima é o que rege o nosso ego, né? E a nossa estima, a nossa energia de estima, ela tem duas vertentes. Para levar essa minha energia, eu tenho primeiro a energia sexual e tenho a energia social. Essas duas energias, ela compõem a minha estima, ok? Por isso que dentro de um processo de início de depressão, a primeira coisa que o paciente perde é a libido. E a libido porque eu sempre vou estar utilizando essa energia para fazer um processo de recalque. Então, olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Todos nós somos seres depressivos em algum grau. Todos nós somos seres depressivos em algum grau, ok? Eu nunca vou poder ter 100% de estima. Nunca vou ter uma estima equilibrada 100% pro resto da minha vida, eu vou oscilar. Eu vou falar por que a gente sempre nós somos depressivos em algum grau. Vamos lá, lembra que eu falei que a gente tem essas duas energias, sexual e a social, que movem o nosso ego, certo? Então, quando eu fui ao longo da minha vida me movendo para o desagradável, me movendo pela vida e tendo alguns desagradáveis, eu fui colocando esses desagradáveis no meu inconsciente, que são traumas, culpas, mágoas, frustrações, ressentimento com pai, mãe, irmãos, perda, alguém faleceu e não consegui lidar. Todos esses tipos de coisa, eles ficam registrados no nosso inconsciente, ok? Ponto, registra isso aí. Outro ponto, segunda informação, o ego ele só gosta de lidar com o agradável, ele não gosta de lidar com o desagradável. Fato, se eu chegar e falar assim para você, cara, como você é bonita, Roberta, amo você, linda, te amo. Isso é agradável ou desagradável? Isso é agradável, lógico, todo mundo gosta de receber um elogio. Agora, se eu tenho uma repressão em público, por exemplo, em uma pessoa, a gente vai se sentir constrangido, desagradável, me ofendeu e o meu processo é reagir, ok?
Então olha só, se dentro de um processo pequeno que eu tenho de reagir à frente ao desagradável, um pequeno desagradável, porque a gente fala, poxa, não foi legal o que a pessoa fez, mas é um pequeno desagradável. Se eu já reagi com uma certa indignação e eu não gostei disso, como que eu vou lidar? Imagina como o nosso ego vai lidar com traumas, culpas, frustrações, às vezes abusos de infância, às vezes pais que não foram presentes, a criança sente isso e várias outras coisas. Ele não vai nem querer chegar perto. Ele não vai nem querer chegar perto desse sentimento. Uma coisa é o fato, outra coisa é o sentimento que pertence ao fato. Você até pode lembrar do fato, mas o sentimento é intocável se você não gosta. Entende? Então esse sentimento vai estar lá atrás, recalcado, travado, trancado no nosso inconsciente. Então, lembra que o ego está aqui? E lembra que as duas energias, sexual e social, são elas que regem o nosso ego, nossa estima, perdão. Então, o que vai acontecer? Para eu manter esses conteúdos desagradáveis lá no fundo do baú do meu inconsciente, a chave mestra que a gente tem que sempre abrir é essa caixa preta que é o inconsciente. Para eu manter tudo isso lá no fundo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essas duas energias aqui. Primeiro, eu vou começar a utilizar a energia sexual. Então, é como se eu tivesse numa portinha, né? E ao abrir essa portinha tem uma imensidão de coisa, e lá é o inconsciente. É como se o ego, à medida que fosse colocando coisas na porta, fosse colocando leões, animais selvagens, elefantes, ele tivesse que fazer mais força para segurar. Quanto mais merda eu coloco lá dentro dessa minha portinha, mais força eu vou ter que segurar, porque vou ter que fazer para segurar, porque eles vão querer sair. Então, tá vendo? Então eu vou ter colocando força aqui para segurar. Qual a energia que eu uso? Já que eu estou gastando energia para segurar, primeira energia sexual. Então, começa a ir embora a energia sexual, começa a acabar, porque é a primeira que a gente utiliza, né? Depois, no processo, quando meio que já zerou minha libido, o que eu começo a usar? A minha energia social. Energia social, vamos fazer uma parênteses aqui. Energia sexual não é só energia de sexo, de eu ter relacionamento sexual com outra pessoa. É a afetividade, é o abraço, é o carinho, é o beijo, né? E também a parte sexual. E a energia social é a sociabilidade, é eu me socializar com as pessoas, né? Então eu deixei de utilizar a energia sexual, porque ela já estava utilizando, na verdade, muito a minha energia sexual. Então o que eu começo a fazer? Eu começo a utilizar a minha energia social, e aí eu começo a ficar meio depressivo, eu começo a ficar meio para baixo, eu começo a ficar meio mal. E por que todos nós somos seres depressivos, de certa forma? Porque eu deixo sempre uma energia à disposição de manter aquele quartinho trancado. Entende? Então eu nunca estou utilizando 100% da minha energia à disposição da minha estima, à disposição do meu alto amor. Eu estou sempre utilizando um pouco da minha energia para manter aqueles conteúdos lá no fundo. Entendeu? Qual que é o trabalho disso? Que já falei, por isso que todos nós somos seres depressivos em certo grau, né? Cada um com o seu grau. Qual o trabalho em relação a isso? É o fortalecimento do ego. Como é que fortalece o ego, Thiago? Vivendo e tendo individuação. O que é individuação, cara? Individuação é muito interessante e é um termo junguiano, né? Que é tornar-se um indivíduo, tornar-se inteiro. Porque muito das minhas frustrações, muito das suas frustrações, muito das frustrações que as pessoas têm é colocar a felicidade no externo. Thiago, todo mundo fala, óbvio, mas você coloca. Se você fez bico para alguma situação, você já está colocando a felicidade no externo. Porque cara feia só serve para quem? Cara feia só serve para o outro, não serve para você. Porque você está dentro da sala, você brigou com a pessoa. Você está dentro da sala, assistindo TV, de boa. Está lá rindo, não sei o que. Entrou a pessoa que você brigou, bico. A pessoa saiu dando risada. A pessoa entrou, bico. Então o cara se fez, só serve para o outro. Então, olha só, você está colocando a tua plenitude, a tua estima, a tua felicidade numa briga, num negócio externo, né? Não tem como acontecer isso.
E aí vai de novo o processo comparativo. Por que fulano tem uma moto X e eu tenho uma moto Y? Por que ciclano tem um carro X e eu tenho um carro Y? Mas olha só, quanto mais é fortalecido o meu ego, mais eu consigo trabalhar, mais eu consigo ir além do meu processo de vida, de trabalho, seja de relacionamento, e aí muito mais eu vou conseguir ter sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso financeiro. Entende? Um ego fortalecido, ele dá conta daquilo. Um ego fortalecido, ele começa a exercitar as coisas que têm que ser exercitadas durante o processo da vida. E uma das piores coisas, que talvez seja junto com a comparação, é a acomodação. Porque quando eu me acomodo, eu viro uma pessoa que não tem perspectiva de vida, né? Eu viro uma pessoa que está na zona de conforto. Por quê? Porque eu acho que meu ego não vai dar conta, então melhor eu isentão aqui. Então, já que o meu ego não dá conta, vou ficar aqui. Eu fico na zona de conforto. Porque se eu tiver que dar o próximo passo, eu acho que eu não vou conseguir, ou vai ter muito trabalho. Mas é mais fácil eu não ter trabalho e ficar falando do outro, né? Falando merda do outro. Então é mais fácil fazer isso. Então, a pior coisa também, junto com a comparação, é a acomodação, que é um dos 4 gigantes do egocentrismo, né? Que é a acomodação. Então, quando eu me acomodo, eu fico nessa zona que, cara, é péssima e não evolutiva. E aí você perde o quê? Você começa a perder trabalho, você começa a perder emprego, você começa a perder oportunidades que a vida te coloca, porque você acha que o teu ego não está preparado, você não quer lidar com a contrariedade de ter que trabalhar chato em alguns momentos, de ter que às vezes estar num relacionamento que não vai ser prazeroso em todos os momentos, que vai ser ruim sim, que às vezes teu filho vai fazer bico, que a tua mulher vai encher o saco, vai estar de TPM, que teu marido vai deixar a toalha em cima da cama, mas você não quer lidar com isso, então você prefere o quê? Na zona de conforto. Aí fica um solteiro gordo zoado, né? Edipiano com a mamãe e que não consegue sair desse processo, está sempre ligado emocionalmente a alguma coisa. Outra coisa que a gente tem que fazer, lógico, é deixar de ser provisionado pelo que eu já falei aqui, deixar de ser provisionado pelo externo, né? Uma coisa que é importante, eu estava pulando aqui, a gente tem que trocar a idealização por ideais, e a gente tem que entender esse fato, o que é idealização e o que é ideal. Idealização é um processo cego, um processo burro, de que eu idealizo uma coisa que eu gostaria de ser e eu não sou, ou eu gostaria e eu não tenho capacidade para, acho que não tenho capacidade para ser, né? Eu idealizo uma pessoa, porque puxa, olha só, eu começo a idealizar que aquela pessoa é maravilhosa, que aquele trabalho é maravilhoso, que meu filho ele é maravilhoso, porque se eu der conta de que o meu chefe realmente me xinga, me esculacha, de que meu filho ele é um puta de um mal educado e de que meu parceiro ou minha parceira ela me maltrata, me coloca para baixo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a sair da minha zona de conforto e enfrentar aquilo, né? Vou ter que enfrentar às vezes uma separação, mas será que eu dou conta da minha carência? Vou ter que enfrentar eu sair de um trabalho, mas será que eu dou conta de me recolocar profissionalmente? Porque eu fiquei tão acomodado que eu não consegui fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, né? Será que eu dou conta de realmente querer ter esforço para educar meu filho? Então, porque se eu tiver que olhar para ele, realmente que ele é mal educado, eu vou estar me colocando, falando para mim mesmo, nossa, como eu sou um pai ou uma mãe péssima, né? Ou péssimo. Então, às vezes a gente idealiza circunstâncias para não ter que lidar com essas fragilidades que a gente tem, né? Porque o ego não gosta de lidar com o desagradável, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que lidar com essa porra mesmo, porque se você não for, meu irmão, se você não colocar isso aí para funcionar, você vai ficar sempre no mesmo lugar, e você vai fazer o quê? Se comparar, você vai sempre falar mal do outro, se falar mal do outro, você sempre vai, né? Nunca vai ter assunto, é sempre o outro que é o assunto, nunca é você. Você tem que deixar de ser, as pessoas hoje em dia, elas querem ser interessantes e perdeu-se o conceito de ser interessadas. Todo mundo quer ser alguma coisa, quer ser porque quer mostrar ser, porque no fundo está um puta de um vazio aí dentro, está tudo oco, não tem nada. Então deixa de ser interessante e passa a ser interessado. E sabe por que é difícil ser interessado? Porque você tem que ouvir, e o teu ego não gosta de ouvir.
Teu ego só gosta de ser ouvido. Teu ego não gosta de ajudar. Teu ego só gosta de ser ajudado. Então sai disso e começa a se locomover em relação ao outro. Porque quando você se locomove em relação ao outro, você dá oportunidade para você crescer, para você se trabalhar, para você se lapidar. E se o outro não gosta daquilo que você faz, o problema é do outro, ele que se exploda. Pelo menos você está se evoluindo. Você está se colocando à frente do negócio. Você está se forjando. Entende? É na tribulação. A tribulação produz caráter. E aí a gente utiliza uma palavra hoje que é extremamente comum para ter resiliência. Cara, não quero nem saber da resiliência, palavra chata pra caramba, mas só é resiliente quando você se forja, quando você se coloca à prova, quando você chega e você é moldado por aquela situação, quando alguém te espreme. Isso só vai ser moldado quando é espremido. Olha aqui essa garrafa. Como é que eu vou moldar essa garrafa sem espremer ela? Moldei. Está moldada. Então não tem como você não ter uma situação desagradável e querer ser moldado. Você não vai forjar teu ego para uma coisa boa, para ser de bom caráter. Você vai forjar teu ego para ter mimimi, que está chato hoje, né? Então dê a oportunidade para o outro chegar na tua vida e bagunçar ela de forma com que você agradeça a ele, ok? E trocar então a idealização por ideais. Qual o seu ideal? Né? Qual o seu ideal de pessoa? O que você quer ser? Como você quer ser visto? E aí, ideal, fala, Thiago, falando de propósito. Pode ser também, outra palavra que está na moda, propósito. Mas você tem que ter ideal. Quais são os seus ideais? Quais são os seus ideais de família? Quais são os seus ideais de relacionamento? Quais são os seus ideais de vida? O que você quer? Ou você está lutando para que semana que vem vai vir um churrasquinho da empresa que você bateu a meta? A meta é importante? Lógico que é importante. O churrasquinho da empresa é importante? É importante. Mas por que você está fazendo isso? Puta, eu estou fazendo isso porque lá na frente eu tenho o ideal de ser uma pessoa melhor, dar uma qualidade de vida melhor para minha família, para meus filhos, para mim mesmo, para poder... Os ideais também são baseados em caráter e não em personalidade, né? Personalidade é frágil. Você quebra a persona, acabou, né? Personalidade faz bico. Personalidade deixa você não que não seja bom, entende? A persona ela sempre vai existir. E aí tem algumas coisas que falam, você tem que ter personalidade. Depende. Você tem que ter, sim, firmeza naquilo que você quer, você tem que ter determinação, você tem que ter foco. Isso é uma das características de personalidade positiva. Mas você aparentar ser alguma coisa que você não quer não é uma boa personalidade. E persona é isso, é máscara. Deixa de ser isso e começa a ser um pouco mais, deixa o outro adentrar em você. Se coloca à prova da vida. Se desafie pelo menos uma vez no mês a fazer alguma coisa que você nunca fez antes. Aí tá aí uma tarefa, né? Se você quer, se desafie a fazer alguma coisa. E é por coisa pequena às vezes. É dar um abraço em alguém que você não abraçava. É você se humildar, se pedir desculpa, você ir atrás, você dar um carinho, você dar um abraço, você fazer uma doação, você fazer um trabalho voluntário. Isso vai te forjar o teu ego a ter mais robustez para você enfrentar a vida. Beleza? Dúvidas, comentários, mandem depois no inbox. Terminou por aqui, meia horinha já deu. A gente sempre faz com que dure meia hora para você também depois conseguir comer aí, arrumar as coisas e vamos que vamos. Beleza? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quarta-feira. Quem me segue no YouTube, beleza, valeu. Quem não me segue, tenho todo dia o canal lá, Thiago Lousas. A gente sempre posta um vídeo. Saiu um vídeo muito bacana, inclusive, sobre autossabotagem, porque eu dei uma palestra na Universidade de Jundiaí. Beleza? E todo esse conteúdo que a gente fala aqui, isso aqui é só uma palhinha. Todo esse conteúdo que a gente fala aqui tem no meu programa K0. É um programa que a gente faz online, 100% online, onde você também pode ter acesso. Beleza? Um beijo, valeu e a gente se vê.